senhor estava bem complicada, né? Era para dar ali uns 3, 4 meses, mas eu tinha muita urgência. Eu vou começar por esse caso, Tá bom, mas tá bom. coisa lá. Fica à Eu tenho vontade. alguns casos aqui, mas Não, fica à vontade. não é nada Vai dar tempo de resolver vamos lá, tudo. pela Mais ordem. que o professor, você ganha um amigo para a vida aqui, que é o mais importante, tá? Opa, eu espero acompanhar a carreira do senhor e quem sabe um dia eu chegue ali a 10% do que o senhor é hoje. Ah, imagina, que isso. Eu tô aqui para te ajudar. Opa, vamos lá. Primeiro caso, Dona Helena, 85 anos, imóvel valendo 2,5 milhões de reais. Ela queria vender o imóvel, quer ainda, e aí ela porque queria fazer um processo de uso campeão no cartório. E aí, o que acontece? Eu não sei se o senhor está acompanhando a jurisprudência aqui. Quando tem contrato, tá, veja só, contrato, herdeiro, herança, eu diria que 100% da jurisprudência do Tribunal de Justiça em segunda instância de Santa Catarina está indeferindo os usucapiões que tem contrato por causa da usucapião derivada. Eles estão dizendo assim, tem contrato de compra e venda, não cabe usucapião. Eles estão indo naquela tese do Silvio Salvo Venosa, que diz que a usucapião originária é aquela que a pessoa chegou no terreno, se ocupou dele e ali ela permaneceu por 10, 15 anos. Eles só estão interferindo nesses casos. Se tem contrato, usucapião de laje, eles não aceitam se a parte de baixo é da família de quem construiu em cima. Eles não estão considerando como usucapião originário. E você vê, Assim, eu posso... o doutor me falando isso, você vê como que é, né, doutor? Por isso, eu sempre... Desculpa, eu cortei o doutor, perdão. Mas por isso eu sempre defendo, né, casos polêmicos, nós temos que fazer usucapião o quê? Judicial. Né? Ou seja, casos polêmicos, não dá para fazer usucapião extrajudicial igual vendem para nós na internet. E outra, hoje o usucapião tem que ser blindado. Então, muitas vezes, um usucapião que você tem um justo título de boa-fé, você fala, vou escolher um usucapião ordinário, que é aquele que exige justo título de boa-fé. Compensaria deixar ele de lado e fazer o extraordinário e usar o justo título de boa-fé só para convencimento, não como título a requisito, para a gente poder fugir desses julgados, né? Complicado. Então, aí, nesse caso especificamente dessa senhora, como ela não queria entrar com... eu expliquei para ela da situação que o Tribunal de Justiça ia indeferir tanto ali no cartório. O cartório até poderia deferir, mas aí a prefeitura... e tinha um detalhe também. A área atestada, né, à frente do imóvel dela, era de 9 metros e na região ali a prefeitura exige 12 metros. Assim, tinha um conjunto de... Obviamente que lá no STF, o STF está entendendo que não se cabe a prefeitura ou o órgão regulador do terreno, né, local impedir que seja feito um usucapião com base na metragem do terreno. Mas eu tinha esses dois problemas, sabe? O caso da ordinária e o caso da metragem do terreno. Mas o caso da metragem eu até não estava tão preocupado, mas a minha maior preocupação é essa bendita dele. Assim, eu até poderia passar para o senhor as jurisprudências mas veja, 100% das decisões desse ano, no caso que tem contrato, e eu acompanho os julgamentos todas as terças e quintas, né, do Tribunal de Justiça aqui de Florianópolis pela internet, e eles não estão deixando passar uma que tenha contrato. Infelizmente, o judiciário é sujo, né, doutor? O judiciário, o que ele faz? Ele se blinda, é um sistema. Aquele filme Tropa de Elite, ele representa a realidade no Brasil. Pena que contou só a questão da polícia, traficante, política, mas o Poder Judiciário daria para gravar uns 15 filmes, né? O Judiciário, quando vê quando começa a receber muitas ações, entre eles, chegam a um consenso de blindar. Como que a gente vai desmotivar nessas ações? Isso acontece. Você quer mais que o Rio de Janeiro, doutor? O Rio de Janeiro, a Associação dos Magistrados, que não vale nada, com todo respeito, criaram o quê? Criaram uns enunciados dizendo, primeiro você tem que ir no cartório, fazer os capiões, se não der certo lá, você me procura. O STJ foi lá e falou, absurdo isso, vocês estão malucos, isso não existe. Mas você vê, olha o nível da coisa, da sujeira, né?
Nós temos, nós advogados juristas, eu acho que ainda não, né? Eu respeito muitos juízes, tenho muita amizade com juiz aqui, que frequenta a minha casa, dá aula comigo, tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim, né? Muita gente sem vergonha, corrupção, e esses juízes são piores que bandidos, alguns juízes, né? Porque é um sistema que doa quem doer, eu vou me livrar, né? Jurisdição defensiva, né? Por isso a gente precisa blindar a nossa peça e fazer com que ela chegue em terceiro grau, quando o caso é polêmico, contraditório, justamente para evitar isso, né? Eu estou colocando isso para os meus clientes. Legal, tá? Eu estou fechando uma cliente aqui em Itajaí, esse é um dos casos, aí eu já vou trazer para o senhor agora esse. Tá. A mãe da pessoa que me procurou, ela mora no imóvel há 30 anos, a avó da cliente que me procurou disse que são 11 irmãos, e todos os irmãos sabem que a mãe dos tios dela, né, doou em vida esse terreno para essa cliente que me procurou. E aí ela está decidida, ela vai entrar com o uso campeão. Eu sei que aqui em Santa Catarina já vai bater cabeça, tá? Tanto em primeira e segunda instância, mas ela diz que está decidida a esperar o STJ. Legal. Esse caso, o senhor acha que é tranquilo? É um caso interessante. Na verdade, graças a Deus, né, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O judiciário realmente é uma instituição que está deixando a desejar cada vez mais. Até os bons profissionais que eu conheço, eles estão desmotivados, porque é um sistema, né, que corrompe. Mas ainda bem, a título de uso campeão em direito imobiliário, o terceiro grau está mandando muito bem, principalmente a terceira turma, a quarta turma. Então nós temos decisões maravilhosas. Então, muitas vezes a gente não ganha em primeiro grau, segundo grau, né? Infelizmente, porque existe uma blindagem, mas em terceiro grau a gente consegue reformar, consegue de fato ganhar ações de uso campeão polêmicas, né? Ou erros de primeiro grau, segundo grau, né? Então isso é um avanço importante. Tá. Então, eu queria falar com o senhor assim, hoje, mais assim, para ver se o senhor vê alguma situação muito difícil nesses casos que eu estou trazendo aqui para o senhor. Mas com base, o que é que me levou a ligar para o senhor hoje? Eu vi um vídeo agora essa semana, eu diria que esse vídeo aqui é o vídeo mais top que o senhor tem, tá? Que legal. Em que fala de uma pessoa na mesma condição de consulente com o senhor aí, e aí o senhor falou da terceira e quarta turma. Alô? Oi, eu tô aqui, viu? Tô te ouvindo. Ah, tá. Que o senhor fala da terceira e da quarta turma, que lá a terceira e a quarta turma estão entendendo que cabe o usucapião em imóvel de herança, né? Que na verdade ali não seria nem herança, teria a mãe da minha cliente já doou o imóvel para ela, né? Faleceu e tal. E como eles estão já querendo ingressar mesmo esperando o STJ, sabendo que aqui embaixo, vou chamar embaixo Itajaí e Santa Catarina e Florianópolis não vai ser concedida, eles vão aguardar chegar em Brasília. Então, esse aqui eu acho que é tranquilo entre aspas, né? E sempre, viu, doutor? Com muito carinho. Fala para o cliente, fala, olha, infelizmente no Brasil, não é, eu tenho direito e vou ganhar. Não é assim, infelizmente o judiciário é um sistema. Então, casos que a gente acha que vai ganhar em primeiro grau, que ganharia fácil, infelizmente a gente ganha só em terceiro grau, né? É uma realidade, né? O uso campeão de herdeiro e herança, tem muito juiz de primeiro grau que tem aí decidido questões boas, né? Atualizados. Mas, infelizmente, tem muita gente que se livra do processo. E a gente tem que pensar que a coisa é muito grande, né? Muito grande, muitos interesses. Você pega um juiz de vara especializada, vara de registros públicos, que só julga o usucapião. Esse juiz, ele conhece o usucapião. Ele, juíza, né? A tendência é que ele conheça, pode cometer erros também. Mas você pega um juiz de vara civil, numa cidade interior. Esse juiz, ele julga divórcio, separação, direito do consumidor. Então, ele não consegue ser um especialista em nada, né? Ele, o cartório, os assessores. Então, vai julgar de qualquer jeito, né? Porque precisa julgar para bater meta, que eles têm meta para bater, e não vai estudar, se aprofundar em relação ao assunto ou trazer novidades, entendeu, doutor? Entendi. Bom, o senhor tem muito mais experiência que eu nessa área de usucapião. Eu fiz um usucapião em São Paulo, ele começou em 2004 e terminou em 2018. Foram 110 citações, tá? De herdeiros, que, só para você ter uma ideia,
a pessoa originária da matrícula desse imóvel era irmão do pai do Zagallo da seleção brasileira, tá? Aí, esse irmão dele, ele vendeu o imóvel para uma outra pessoa, ali em 1940, e em 1960, essa outra pessoa vendeu. A gente estava ali com 92 anos, né? E agora, já próximo dos 92, com a sentença, e nesse período aí passaram-se, eu acho que uns 4 juízes ali na vara de registros públicos. E assim, óbvio, né, que eu tive contato com todos eles. Não, eu vou usar um termo popular, né? Lá em São Paulo não tem firula, que eu estou falando. Lá em São Paulo não tem muita firula do juiz. Atender os requisitos do uso capião, nem audiência tem. Verdade, é isso mesmo. Que é o certo, né, doutor? O uso capião não é para ter audiência, né? A não ser que alguém peça, que o processo se torne litigioso, né? Porque é prova documental, né? É a ideia, né? Uhum. Bom, esse caso aqui de Itajaí eu já vou passar para frente. Outro caso, São José, aqui próximo de Florianópolis. Imagina o seguinte cenário: um imóvel vendeu um terreno único para 2 pessoas. Aí, esse terreno, a pessoa que me procurou, ela fez uma terraplanagem e deixou o imóvel perfeito, tá? Aí, o que aconteceu? A área que a minha cliente comprou tinha a mesma área que o dono vendeu. Só que o cliente vizinho dela, né, aliás, a pessoa vizinha dela, comprou 12 metros de largura do terreno e com a terraplanagem, a área desse terreno, do lado da pessoa que me procurou, ele viu a possibilidade de pleitear mais 2 metros com a terraplanagem do terreno da minha cliente. Isto é, olha só para o senhor ver que, não sei se o senhor conhece a expressão zoião. É verdade. O terreno dele valorizou com a terraplanagem da cliente, aí ele foi lá e falou assim: não, eu comprei o meu terreno, ele tem 14 metros quadrados, né? O cara falou, o zoião. Só que na prática eu tenho 12, porque sem a terraplanagem ele ia ficar com 12 eternamente. Aí quando ele viu que tinha um erro na compra lá do antigo dono, ele pegou e falou assim: não, eu quero os 1014. No caso desse, o que eu fiz? Não sei, veja só o que eu falei para ela: o seguinte, olha, eu posso te defender e tal, mas o que eu gostaria de sugerir é que a gente falasse com o teu cliente, a gente fosse lá no cartório e tentasse, entre aspas, um arbitramento da tabelião lá para definir o caso de vocês. Na prática, o que o senhor sugere num caso desse? Doutor, é complicado, né? O ser humano tá tão terrível, a gente não pode desanimar, que o bem sempre vence, mas o ser humano é complicado. Agora, nesse caso, eu sempre falo, né? Talvez a gente trabalhar com a tese de enriquecimento sem causa, acho que essa seria a tese, e uma ação de indenização, né? As benfeitorias, né? Ação de indenização, né? Uhum. Eu acho que essa ação de indenização é a ação correta com a tese de enriquecimento sem causa, né? Acho que seria o mais convincente e mais seguro, não seria uma aventura jurídica, né? A benfeitorias, por que o senhor falou em benfeitorias? Porque dá para fazer uma conexão, uma analogia, né? Houve uma valorização, com o que foi feito houve uma valorização. Então você faz uma analogia com uma benfeitoria, né? Como se fosse uma locação onde o inquilino faz a benfeitoria. Por analogia, entendeu, doutor? Entendi. Ótimo. Então, olha, por isso que eu falo para o senhor que às vezes uma palavra que o senhor fala é como se fosse a peça que faltava para dar o checkmate, sabe? É verdade, faz a diferença, faz. Verdade mesmo. Vamos lá. Agora, dá uma olhadinha sempre também, viu, doutor? Uma tese muito boa, que é a expectativa de perder uma chance, né? Então, quando a gente consegue fazer
trazer essa tese, olha, perdi uma chance, né, por algum motivo, alguma chance de alguma coisa, essa tese está sendo muito valorizada no Brasil ultimamente, a perda de uma chance, né? Então, sempre que for possível trazer isso para o caso, é interessante também, viu, doutor? Tem alguma fundamentação legal para essa perda de uma chance? Hoje, na verdade, nós não temos uma lei, existe até um projeto de lei, desde o ano passado, mas não temos a lei ainda. Hoje é só jurisprudencial. Tá, ótimo. Outro caso. Esse é bem recente. Essa cliente apareceu essa semana, mora nos Estados Unidos, né? E aí, veja só, ela comprou um terreno bem ali, não sei se o senhor conhece o Costão da Lagoa, aqui em Florianópolis. É uma área... Conheço, uma área bonita, né? É uma área bonita, né? Muito bonita nisso. Aí, o que acontece? Um imóvel de 1.500 metros quadrados, e dentro desse imóvel tem 3 imóveis. Um dos imóveis é o dela. 2 imóveis, os outros 2, têm inscrição municipal. E o dela, ela deu entrada para fazer o IPTU, e a prefeitura negou porque encontra-se em área de preservação ambiental. Limitada. Que é a APP, Área de Preservação Ambiental. Mas aqui tem uma diferença. Aí é reserva, né? É reserva. Isso. Mas o limitado é porque, assim, até onde eu achei, o limitado é um jambramento. Então, o que eles colocaram limitado? É que, como é uma área muito nobre, então eu acho que se tem um politicão ali, o limitado eles vão liberar. O Brasil, né? Aí o que acontece? Ela deu entrada faz 2 anos, indeferiram, e aí agora ela me procurou e eu estou tentando, qual que seria a minha sugestão nesse caso? O senhor acha, como ela já está ali desde 2016, uso capião é área privada, tudo, tá? Haveria algum impedimento muito substancial em relação ao uso capião em APL, ou APP, ou APA aqui? Não tem, viu, doutor? Na verdade, o uso capião, como é forma originária, por mais que a matrícula tenha gravames, por mais que a área seja de reserva legal, de APP, mesmo assim você consegue fazer uso capião. É claro que você vai ter os problemas administrativos, né? Algumas áreas de APP, 30% da área você não pode mexer, uma área de reserva legal, também uma porcentagem você não possa fazer nada. Então esses problemas administrativos nós vamos ter normalmente, mas registralmente falando, o doutor consegue fazer uso capião com muita facilidade. Hoje no Brasil, na verdade, a limitação que nós temos de uso capião, de fato, ainda continua sendo imóvel público, mas cheio de exceções. Então hoje dá para fazer uso capião de imóvel público, sem destinação social, desafetado, e no último caso, de domínio útil, né? Mas em regra, APP, preservação, reserva legal, não, dá para fazer do mesmo jeito, viu, doutor? Não. Então aqui o senhor não vê um impedimento assim pesado assim para o uso capião naquele terreno? O ideal seria um uso capião extraordinário, né? Sempre extraordinário. Tem um livro meu, que é As 36 Espécies de Uso Capião. Não sei se o doutor teve acesso, ele é pequenininho, mas ele é gostoso de ler. Porque a Faculdade de Direito ensina 3 espécies, é muito pouco, né? É muito pouco. E nessas 36 espécies de uso capião que existem no Brasil, eu sempre falo, a gente, quando possível, vamos usar sempre o 1238, porque é o uso capião que permite até má fé. Então a chance de a gente perder esse uso capião é remota, né? Tá, perfeito. Outro caso, uma outra cliente, esse caso é bem público mesmo, mas sabe quando esse CDHU tem o CNPJ empresa mista? Nesse caso, a cidade, foi a cidade mesmo, o município, construiu esses imóveis populares ali, né? O imóvel tem 125 metros quadrados. A moça abandonou, a pessoa beneficiária lá desse imóvel, ela abandonou o imóvel, teto caiu, as portas o pessoal estava usando lá para se drogar. Aí eu
eu ia pegar o caso dela como uso campeão, mas eu desisti porque quando eu vi o CNPJ era bem público e tal, e eu pensei em colocar um especial ali, 5 anos. Ela está há 5 anos, ela entrou lá em 2019, já deu 5 anos. Ela bateu 5 anos já. Tá. Esse caso, mesmo bem público, pelo que eu andei estudando, diz que o bem público até 2001 ele era tranquilo você entrar com um uso campeão especial nesse caso. No caso dela, que é de agora, o senhor vê que é impossível, possível? O que Olha, você doutor, acha? hoje, em relação ao uso campeão que envolva bem público, eu só faria, né, se fosse o 1238. Quando a gente não consegue atingir o lapso temporal que a gente precisa, de 15 anos, 10 anos, a estratégia é usar ou a soma da posse. Então eu vou somar a posse com o antecessor, sempre o antecessor, não posso somar com mais pessoas, né, um efeito cascata, só com o antecessor. Essa soma de posse ela pode ser onerosa ou não onerosa. E a outra tese que nos ajuda a resolver isso é a posse complementar. Ou seja, eu consigo fazer o uso capião utilizando a posse que o uso capião o tempo que o uso capião demorar, judicial, essa posse não é perdida, ela é somada conforme decisão do STJ. Uso capião de imóvel público, eu sempre fugiria, viu, doutor, do uso capião constitucional. Por quê? O uso capião constitucional é traiçoeiro, né? Ele é muito bom, tem casos que caem como uma luva, mas infelizmente tem juiz que faz confusão, tem juiz que entende que esse uso capião exige de fato a boa-fé, né? E talvez pelo fato de ser imóvel público ele arrume uma desculpa para julgar de forma contrária, né? Tá, entendi. Deixa eu ver aqui. E o doutor pode usar esse julgado, viu, doutor? Esse julgado ele é recente, né? O prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Anota aí, doutor, é o julgado, é o RESP 13 61 226. 226. 13 61 226. Isso, esse julgado é legal. Outro caso, esse aqui eu perdi porque a cliente achou os honorários elevados. Essa experiência que eu tive de uso capião, eu achei ele extremamente trabalhoso, tal, né? E aí, assim, eu estabeleci um limite para fazer uso capião, seria em torno de R$10.000. Mas assim, por que esse limite? Isso em primeira instância, tá? Se eu estou em Florianópolis, se o caso vir para mim aqui em Florianópolis, eu faço tanto o uso capião e a apelação. Em Florianópolis eu faço por esse preço, porque eu não estou deslocando, tal, não tem que fazer a perícia, vamos por daqui a 200 quilômetros, tal, deslocar e audiência. Assim, a faixa de honorários para um uso capião, entre aspas, normal, aí, sabe, o senhor acha que esse valor tá bom para começar? Como é que o senhor... Você sabe, doutor, eu sempre tenho que analisar, a tabela da OAB, ela fala de 10% a 20% do valor do imóvel. A tabela da OAB, a gente sabe que, infelizmente, ela não corresponde à realidade, ou ela é muito superior ou muito inferior, ou ela causa prejuízo ao advogado, ou ela causa prejuízo à parte. É uma tabela muito mal feita, muito mal fundamentada. A OAB em relação à tabela da OAB, eu diria que é uma gestão desastrosa, né? Sempre foi assim. Ela é uma tabela lunática, né? Ela não existe de fato. Agora, em uso capião, hoje, um uso capião menos que R$13.000, se a gente calcular por tempo, seria um prejuízo grande. Por quê? Porque é uma ação que nós sabemos que tem vários julgados menos de um ano e meio, mas é uma ação complexa, exige muito estudo, conhecimento, e o doutor é estudioso, é diferenciado. Então, é uma ação que custa em média de 13 até 20 mil reais, o imóvel até 500 mil. Passando de 500 mil o valor do imóvel, os valores já são outros. Normalmente é praticado de 5 até 10 mil a mais. E aí envolve também a complexidade, se é imóvel público, se o tema é polêmico, se é um uso capião que tem aí iminência de litígio. Então, tudo isso vai ser levado em consideração, né? Mas o valor praticado não é dos piores, viu, doutor? Que o doutor está trabalhando. Mas toma cuidado, porque tem uso capião que já nasce litigioso. Então, talvez o doutor teria que trabalhar com outros valores, né? Em segunda instância, assim, continuando nessa linha de uso capião, de honorários, eu coloco de 3 a 5 mil por instância superior. Assim,
esse patamar, o senhor acha que está, tipo, isso fixo, tá? 3 a 5 mil para apelação, 3 a 5 mil para o STJ e 3 a 5 mil para o STF. Isso está correto. Isso na prática no mercado é isso mesmo, doutor. E eu gosto muito da gente discutir isso, porque se todo mundo tiver consciência e não trazer valores diferentes, valores que acabam com o mercado, né? Pior que o advogado que cobra um valor, o advogado que não sabe cobrar, ele não só atrapalha a vida dele, a carreira dele, logo em pouco tempo ele vai desistir, ele atrapalha os outros, né? Entendi. E a escolha do procedimento também, né, doutor? Hoje em dia a gente vê muito na internet, pessoas que nem advogado com todo respeito, é cartorário de uma cidade afastada e fica, você vai ganhar 20 mil reais por mês com advocacia extrajudicial. Mentira! Mentira, porque se ganhasse isso, a primeira coisa que ele ia fazer é largar o cartório dele, porque ele não ganha isso no cartório, ele ou ela. Então é muito picareta na internet vendendo curso, né? E hoje eles vendem curso como se o campeão extrajudicial fosse fácil, fosse rápido. Isso atrapalha o mercado. Eu atendo muita mentoria aqui, o advogado às vezes com depressão, ansiedade, porque fez um curso desse e nada aconteceu. E o pior de tudo, atrapalha o cliente, porque o cliente fica pegando essas etapas na internet, depois ele fica, doutor, por que você fez judicial? Daria para fazer extrajudicial? Eu vi um vídeo na internet. Então esse povo faz muito mal para os advogados e para a sociedade brasileira, esses coaches, né? Vendedores de curso, né? Entendi. Ótimo. Já encaminhando para o final, né, doutor? Eu tenho só mais 2 casos aqui, só para ouvir uma Claro, palavrinha. com certeza, é uma honra. Você ganhou um amigo aqui, viu? E o dia que você vier para São Paulo, vem tomar café comigo e comer bolo de fubá. Vou ficar feliz, hein? Não, eu vou com bolinho de fubá e com mineiro mesmo. E vou levar os livros para o senhor dar um chamegão lá. Vem pra cá, traz os livros que eu vou autografar, fazer uma dedicatória com muito carinho. E aquele livro que eu tiver aqui, o doutor não tiver, eu vou dar de presente. O doutor vai levar de volta. Não, faço questão de comprá-las. Trabalhar de graça é só relógio. Vamos lá. Esse caso aqui é um cliente mesmo, tal, né, de vistoria de imóvel. Assim, não está ligado diretamente ao campeão, mas é o seguinte, esse cliente me procurou, né? E cliente de alto padrão, tá? Olha só, a pessoa pagava 12 mil reais de aluguel em Florianópolis. Olha que assim, tá, tudo bem. Ele saiu em dezembro do ano passado, 15 de dezembro, e entregou o imóvel e tal. E aí no dia 17 de janeiro, a imobiliária, ela foi fazer a vistoria. Veja, saiu dia 15 de janeiro, de 15 de dezembro, e aí no dia 17 de janeiro a imobiliária foi fazer a vistoria. E aí ela começou a fazer a vistoria e só entregou o laudo da vistoria no dia 7 de fevereiro. Olha o laudo. Ela apontou 399 pontos de melhorias na vistoria. O senhor imagina o que é 399 pontos de vistoria? Aí eu entrei, bati, fiquei brincando. Aí, depois do dia 7 de fevereiro, foram 4 vistorias, novas vistorias. E começou em 120 mil, né? Assim, todas essas... O primeiro orçamento contratado para fazer uma empresa, né, para fazer toda essa vistoria estava em 128, aí na última vistoria ficou em 28 mil, isto é, o cliente que ia pagar 128 acabou ficando em 28. Aí a minha pergunta é a seguinte, esse cliente, eu fui lá, participei de uma vistoria, esse cliente, quando ele tem que sair do imóvel, parece que tem uma teoria aqui numa jurisprudência aqui em São Paulo, que eles entendem que o imóvel, se ele não foi parede quebrada e tal, ele tem um desgaste natural do tempo. O senhor vai por essa linha ou o senhor segue mais a linha do contrato, que tiver escrito determinado no contrato, tem que ser cumprido? Hoje isso equipara a uma situação de locação também, né? Então, hoje o que os peritos estão fazendo, o judiciário vem decidindo também, que se o problema for estrutural, o imóvel, então é de responsabilidade do locador. E na venda é de responsabilidade do vendedor, porque é estrutural, né? Talvez causou uma venda, um vício oculto, uma venda de um defeito omisso.
Agora, quando é falta de manutenção, sempre do inquilino, e a mesma coisa, a responsabilidade do comprador. Então, hoje, poderia trabalhar alguma coisa em cima disso, mas teria que fazer uma conexão que houve uma simulação, alguma coisa. Então, o imóvel foi vendido e tem um vício irreparável, talvez foi escondido, né? Foi maquiado, alguma coisa assim, para fazer essa conexão jurídica, entendeu, doutor? Ok. Entendi. O senhor vai falando e aí o senhor coloca algumas palavrinhas assim que, pela minha vivência no caso, ela parece que vai, como se, sabe aqueles jogos que tem um buraco assim, vai colocando um cubo ali, um quadrado assim para encaixar ali? Eu sei, vai tampando. Agora, esse é o último caso que eu trago hoje. Esse aqui eu preciso fazer uma proposta hoje, tá, doutor? Tá, se o senhor puder me dar claro, sempre, viu? Você tem um amigo aqui. Cliente, ela está com, vamos supor, o nome dela está lá no Serasa, tá? Só que a empresa que vendeu o imóvel para ela não é encontrada para citação nos processos de loteadora, sabe? Incorporadora, loteadora. Sim. Aí é o seguinte, ela não paga mais os boletos, mas também tá no Serasa, tá no SPC. Ela comprou o imóvel antes de 2010, mas também a empresa ela está ativa, mas também ninguém consegue citá-la. Tá entendendo? Empresa ativa, mas eu estou vendo que eu faço algumas pesquisas ali no Tribunal de Justiça, eu só vejo que estão tentando citar, não acho o dono da empresa e tal, mas a minha cliente também deve para essa empresa. Num caso mais específico ali, o senhor acha que o juiz, se ela entrar, lógico que eu vou alegar que a cliente não consegue pagar os boletos, porque ela não consegue conversar com a empresa, com o financeiro da empresa e tal. O que o senhor veria numa situação dessa? Uma coisa que eu venho fazendo, tem dado certo, às vezes, doutor, a gente esquece muitas vezes, a gente lembra só da notificação extrajudicial. Mas hoje no sistema do TJ você consegue cadastrar a notificação judicial, né? Então, você manda uma notificação no sistema do TJ mesmo, como se fosse uma inicial. Só que não tem valor, não tem julgamento, né? Só que o interessante, quando você distribui uma notificação judicial, você vai recolher via correio, como se fosse uma ação mesmo, não tem valor de julgamento, não vai ter julgamento nenhum, mas a outra parte fica preocupada, se assusta, se preocupa, né? Então, é interessante talvez trabalhar com a notificação judicial, chamando para um acordo, alguma coisa assim. Doutor, já pensou nessa estratégia? Talvez seja interessante, né? Eu até vi o senhor falando isso num dos vídeos do senhor, mas a minha preocupação foi nesse caso aqui, agora que o senhor trouxe esse assunto aqui em tela aqui, né? Tem custos essa operação, assim, ou é aquele custo, sei lá, por valor de irrisório ali? Como que ficam as custas dessa notificação? Na verdade, o doutor pode jogar um valor simbólico, coloca um valor lá de meio salário mínimo, né? E aí, feito isso, recolhe só o valor mínimo, ou seja, os R$80. Não precisa jogar um valor alto, joga um valor simbólico, é uma notificação extrajudicial, entendeu? O juiz consegue, eles normalmente atendem a essa petição? Na verdade, como não tem valor de decisório, o juiz só pede para notificar a parte. Você está usando o Poder Judiciário para notificar, como se fosse uma notificação extrajudicial mandada por correio, só que você vai usar o sistema do fórum. Perfeito. Então era isso, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Precisar, estou sempre aqui para te ajudar, para a gente conversar, para tirar o peso das costas, para te proteger, viu? Quero o seu bem, seu sucesso na tua vida sempre. Doutor, eu vejo lá que o senhor, de vez em quando, o senhor fala assim, se o senhor faz parceria também, né? Se aparecer um caso, aqui um tempo atrás, eu vou, aqui já não é nem mais consultoria, porque já faz tanto tempo que aconteceu isso, a avó dele doou para ele um terreno que um dos terrenos era o fórum da cidade. Sim. Aí, isso foi feito, doação e tal. Só sei que o tio dele reverteu na justiça essa doação, né? E esse moleque ainda, ele pegou
doença nesse meio tempo, os pais faleceram, acho que ele tinha uma doença congênita que vinha dos pais, e aí ele, assim, era uma causa gigantesca. Eu até conhecia um juiz aqui em Florianópolis, levei o caso para ele, mas ele falou assim, um caso desse a pessoa teria que adiantar pelo menos uns 100 mil para começar, porque a gente vai bater com gente grande aqui. Assim, eu sei que o senhor é determinado, o senhor não vê problema na frente num caso desse. Se aparecesse um caso desse, a gente poderia ali fazer uma parceria? Claro, com certeza. Faço parceria com muitos colegas, muitos alunos, posso fazer parceria fazendo junto, talvez dando um parecer, talvez uma mentoria. Eu ajudo do jeito que o doutor quiser, da melhor forma, que for melhor, mais rentável para o doutor, viu? Só para ter uma noção, assim, para não ficar toda hora incomodando o senhor. Imagina. Um parecer para petição, assim, num caso bom, assim, o senhor tem uma noção de valor? Como é que fica? Hoje, o parecer de um escritório de advocacia, para um colega, é de 3 a 5 mil. Um parecer escrito, fundamentado, com base nos livros, com base em decisões minhas já do Supremo, do STJ. Ok. Eu ajudo sim, doutora. Eu faço um valor sempre menor do que eu cobro. Esse valor aqui já é alguma coisa boa, pelo menos para eu saber, em cima disso, quanto que eu poderia cobrar de honorários do cliente para já incluir isso aqui dentro, tá? Tá bom. Estou à disposição. Se o doutor precisar na sua vida, eu estarei aqui para ajudar, viu? Já encerramos aqui. Da minha parte, estou 100% satisfeito. Doutor, muito obrigado por essa energia que você trouxe aqui para mim também. Boa, gostosa, leve. Tá? Fica com Deus, que o doutor realize todos os seus sonhos e seja sempre protegido aí, viu? Opa, eu tô indo para São Paulo ver minha mãe, que está com 94 anos, coisa 93 anos. E aí, se qualquer coisa, eu dou um pulinho aí. Vem sim. Vou te dar um abraço aí. Tá bom? Tchau, doutor. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.